Imagine acordar todas as manhãs, sem a pressão de um despertador, que te obriga a correr para um trabalho que você não gosta, sem aquela sensação de estar preso, numa roda interminável, onde você trabalha mais para ganhar mais, mas no final do mês, continua, se sentindo vazio com as mesmas dívidas e a mesma incerteza. Agora imagine que existe outra forma de viver, uma em que o dinheiro trabalha para você, onde suas decisões financeiras são guiadas pelo conhecimento e não pelo medo. Essa é a promessa que encerra um dos livros mais poderosos sobre educação financeira já escritos, Pai Rico, Pai Pobre. E hoje quero compartilhar com você os 3 segredos fundamentais que transformaram completamente minha relação com o dinheiro e que podem fazer o mesmo por você. Este livro não é apenas um guia sobre como acumular riqueza, é um convite para mudar sua mentalidade, desaprender tudo o que te ensinaram sobre segurança financeira e descobrir que a verdadeira liberdade não vem de trabalhar mais duro, mas de pensar de maneira diferente. Robert Kiyosaki teve 2 pais, um com educação acadêmica sólida, um doutorado, um cargo seguro no governo, mas que viveu toda a sua vida lutando economicamente. E outro que mal terminou o ensino fundamental, mas que construiu um império e morreu sendo um dos homens mais ricos do Havaí. Ambos lhe ensinaram lições valiosas, mas apenas um lhe mostrou o caminho para a independência financeira. E esses 3 segredos que ele aprendeu com seu pai rico são os que hoje vou revelar para você. O primeiro segredo é provavelmente o mais difícil de aceitar, porque vai contra tudo o que nos disseram desde crianças. Os ricos não trabalham por dinheiro. Parece contraditório, não é? Porque desde pequenos nos ensinam que devemos estudar muito, tirar boas notas, conseguir um emprego seguro e trabalhar a vida toda. Esse é o caminho que a maioria segue. Mas aqui está a armadilha. Quando você trabalha por dinheiro, está cedendo seu poder. Você se torna escravo de um salário, de um chefe, de um sistema que te mantém funcionando no piloto automático. O medo de não ter o suficiente te obriga a aceitar condições que você não gosta, a permanecer em lugares onde você não cresce e a sacrificar seu tempo, que é o ativo mais valioso que você possui em troca de uma compensação que nunca será suficiente. Kiyosaki conta como aos 9 anos começou a trabalhar para o pai de seu melhor amigo por apenas 10 centavos a hora. E depois de um tempo, seu pai rico parou de pagar. Em vez de ficar bravo e desistir, como a maioria faria, Robert aprendeu algo crucial. O dinheiro é uma ilusão, uma cenoura que te mantém correndo numa roda sem fim. O verdadeiro poder não está em quanto você ganha, mas no que você faz com o que ganha. Os pobres e a classe média trabalham para obter dinheiro, mas os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Essa distinção é fundamental. Não se trata de quantas horas você trabalha ou quanto esforço você coloca, mas de quanto conhecimento financeiro você tem e como o aplica. Quando você entende isso, deixa de ver o emprego como sua única fonte de renda e começa a procurar maneiras de construir ativos que gerem fluxo de caixa mesmo enquanto você dorme. Pode ser um negócio, investimentos em imóveis, ações que paguem dividendos, royalties por propriedade intelectual ou qualquer sistema que produza dinheiro sem que você tenha que estar fisicamente presente. A chave está em aprender a identificar oportunidades, em desenvolver sua inteligência financeira e em ter a coragem de agir apesar do medo. Porque sim, o medo sempre estará lá. O medo de perder, o medo de falhar, o medo do desconhecido. Mas a diferença entre os ricos e os demais é que os ricos não permitem que o medo os paralise. Eles o usam como combustível para aprender mais, para se tornarem mais fortes, para tomar decisões mais inteligentes. O segundo segredo é um que a maioria das pessoas nunca compreende. Não se trata de quanto dinheiro você ganha, mas de quanto dinheiro você conserva. Você pode ganhar milhões, mas se não sabe administrá-los, se não entende a diferença entre ativos e passivos, se não tem disciplina financeira, vai acabar na mesma posição que alguém que ganha muito menos. Vimos isso repetidamente. Atletas profissionais, ganhadores de loteria, pessoas que de repente recebem uma fortuna
e em poucos anos estão falidas. Por quê? Porque o dinheiro sem educação financeira é dinheiro que desaparece rápido. Kiyosaki nos ensina algo fundamental. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que o tira. Parece simples, mas a maioria das pessoas confunde os dois. Acham que sua casa é um ativo, quando na realidade é um passivo, porque todo mês você tem que pagar hipoteca, impostos, manutenção, seguros. Tudo isso sai do seu bolso. Um ativo verdadeiro seria um apartamento que você aluga e que te gera rendas mensais superiores a todas as despesas que implica. Essa é a diferença. Os ricos focam toda a sua energia em construir sua coluna de ativos, em adquirir coisas que lhes paguem, enquanto os pobres e a classe média se focam em comprar passivos que acreditam serem ativos. Carros novos, casas maiores, aparelhos eletrônicos, tudo financiado com dívidas que os sufocam cada vez mais. A armadilha está no próprio sistema. Desde que somos crianças, nos ensinam a ser bons empregados, a obedecer, a não questionar, a jogar seguro, mas ninguém nos ensina a ler uma demonstração financeira, a entender como funcionam os impostos, a criar empresas que protejam nossos ativos ou a investir de maneira inteligente. Essa educação financeira de que tanto precisamos não está nas escolas, porque o sistema não foi projetado para criar pessoas ricas. Foi projetado para criar trabalhadores obedientes que mantenham a economia funcionando. E enquanto você trabalha duro para ganhar dinheiro, o governo pega sua parte através de impostos. O banco pega sua parte através de juros e o que sobra mal é suficiente para sobreviver. Este é o ciclo em que vive 90% da população. Mas quando você começa a construir ativos, quando cria uma empresa ou investe em imóveis, as regras mudam. Você pode gastar antes de pagar impostos, pode deduzir despesas legítimas, pode estruturar suas finanças de maneira que o dinheiro flua de forma mais eficiente. Os ricos conhecem essas regras e as usam a seu favor. Não é trapaça, não é ilegal, é simplesmente conhecer o jogo e jogá-lo com inteligência. Por isso que Kiyosaki insiste tanto na importância da educação financeira. Não se trata de quanto dinheiro você tem agora, se trata de quanto conhecimento você está disposto a adquirir para mudar seu futuro. O terceiro segredo é talvez o mais poderoso e o que menos pessoas aplicam. Cuide do seu próprio negócio. Não me refiro a pedir demissão do seu emprego amanhã mesmo, me refiro a começar a construir paralelamente sua coluna de ativos. Que você se foque em fazer crescer sua riqueza pessoal enquanto mantém seu trabalho. O problema da maioria é que confundem sua profissão com seu negócio. Podem ser médicos, advogados, engenheiros, mas seu negócio deveria ser outra coisa. Deveria ser aquilo que lhe gera rendas passivas. Ray Kroc, o fundador do McDonald's, não estava no negócio de hambúrgueres, estava no negócio de imóveis. Cada franquia que vendia incluía o terreno, e foi isso que o fez milionário. Quando Kiyosaki fala em cuidar do seu próprio negócio, refere-se a dedicar tempo e energia para construir algo que seja seu, algo que gere fluxo de caixa sem que você tenha que estar presente o tempo todo. Pode ser um negócio físico, investimentos em ações, imóveis, propriedade intelectual, qualquer coisa que com o tempo cresça e produza dinheiro de maneira automática. A chave está em começar pequeno e reinvestir os ganhos. Você não precisa de grandes quantidades de dinheiro para começar. O que precisa é conhecimento, disciplina e a capacidade de identificar oportunidades onde outros veem problemas. Uma das estratégias mais efetivas que ele menciona é a seguinte: pague-se primeiro. Isso significa que antes de pagar qualquer conta, antes de gastar em qualquer coisa, primeiro você destina uma parte de suas rendas para a sua coluna de ativos. A maioria faz o contrário. Ganha, paga impostos, paga todas as suas contas e, se sobrar algo, economiza. Mas o problema é que quase nunca sobra nada. Quando você se paga primeiro, quando coloca esse dinheiro em investimentos antes de gastá-lo, cria pressão financeira que te obriga a buscar formas criativas de gerar mais renda. Você se torna mais inteligente, mais ousado, mais estratégico. Claro que isso requer disciplina,
requer fortaleza interior. Requer estar disposto a viver abaixo de suas possibilidades enquanto constrói sua base financeira. Mas esse desconforto temporário é o preço que você paga pela liberdade futura. Kiyosaki também fala da importância de se cercar das pessoas certas. Se você quer ser rico, deve se cercar de gente que pensa como rico, que fala de dinheiro, que entende de investimentos. Não se trata de buscar pessoas pelo dinheiro delas. Se trata de aprender com elas, de absorver sua mentalidade, de entender como pensam e como tomam decisões. A maioria das pessoas pobres ou de classe média evita falar de dinheiro porque consideram grosseiro ou porque sentem vergonha. Mas se você quer mudar a sua situação financeira, precisa mudar seu ambiente, e isso inclui as pessoas com quem você passa tempo. Outro ponto crucial é que você não deve escutar pessoas pobres ou assustadas quando se trata de dinheiro. Todos temos aquele amigo ou familiar que toda vez que você menciona uma ideia de negócio, te diz que é muito arriscado, que não vai funcionar, que é melhor você ficar no seu emprego seguro. Mas essas pessoas falam do medo, não da experiência. Se você quer aprender a investir em imóveis, procure alguém que já o tenha feito com sucesso. Se você quer criar um negócio, procure alguém que já tenha um. Não peça conselho financeiro a quem não tem sucesso financeiro. Isso parece óbvio, mas a maioria esquece e acaba seguindo os conselhos de quem está na mesma situação que eles, ou pior. A verdadeira riqueza, segundo Kiyosaki, se mede por quantos dias você poderia sobreviver sem trabalhar. Se hoje você deixa seu emprego, quanto tempo poderia manter seu estilo de vida com o fluxo de caixa que seus ativos geram? Para a maioria, a resposta é 0 dias, dependem completamente de seu salário. Mas quando você constrói ativos sólidos, quando diversifica suas fontes de renda, quando faz o dinheiro trabalhar para você, pode viver meses, anos ou até toda a vida sem ter que trabalhar ativamente. Essa é a verdadeira liberdade financeira. E aqui quero esclarecer algo importante. Isso não significa que você vai parar de trabalhar para sempre. Significa que você tem a opção de escolher. Pode trabalhar porque quer, porque te apaixona, porque gosta do que faz, não porque está obrigado a faz-lo para sobreviver. Essa diferença muda tudo. Quando você trabalha da abundância e não da necessidade, sua energia é diferente, suas decisões são diferentes, sua vida é diferente. Agora bem, nada disso é fácil. Requer educação, requer disciplina, requer estar disposto a enfrentar seus medos e sair da sua zona de conforto. Requer aceitar que você vai cometer erros, que vai perder dinheiro no caminho, que haverá momentos de dúvida e frustração. Mas cada erro é uma lição, cada perda é uma oportunidade de aprender. Cada obstáculo é um degrau que te aproxima mais do seu objetivo. Os ricos não têm medo do fracasso e usam-no como combustível para crescer. Entendem que o fracasso é parte do processo, não o fim do caminho. Um dos conceitos mais poderosos do livro é a diferença entre os 3 tipos de renda: a renda ganha, a renda de portfólio e a renda passiva. A renda ganha é a que você recebe por trabalhar. É sobre a qual mais impostos paga e é a mais limitada porque depende do seu tempo. A renda de portfólio provém de investimentos em papel, como ações e títulos. A renda passiva provém de negócios ou imóveis que geram fluxo de caixa sem sua presença constante. A chave para se tornar rico é transformar sua renda ganha em renda passiva o quanto antes. Enquanto você depender do seu salário, estará preso. Mas quando seus ativos geram mais do que você gasta, você é livre. Também é importante entender que o sistema fiscal favorece quem tem educação financeira. Os empregados pagam primeiro impostos e depois gastam o que sobra. Os donos de negócios e os investidores ganham, gastam e depois pagam impostos sobre o que sobra. Essa diferença é enorme. Por isso, os ricos podem reinvestir mais, crescer mais rápido e pagar menos impostos de maneira legal. Não é injusto, é conhecer as regras do jogo. Finalmente, quero compartilhar com você um dos princípios mais transformadores do livro: sempre dê antes de receber. Se você quer dinheiro,
primeiro compartilhe dinheiro. Se você quer amor, primeiro dê amor. Se você quer conhecimento, primeiro ensine. Este princípio de reciprocidade é universal e funciona. As pessoas ricas entendem isso. Não acumulam por medo, compartilham da abundância. E quanto mais dão, mais recebem. É um ciclo virtuoso que fortalece não só sua riqueza material, mas também sua riqueza espiritual. Os 3 segredos que compartilhei com você hoje não são fórmulas mágicas, são princípios provados que transformaram a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Os ricos não trabalham por dinheiro, sabem quanto conservar e como construir ativos, e cuidam do seu próprio negócio enquanto desenvolvem sua inteligência financeira. Se você aplicar esses princípios com disciplina e constância, se você se educar financeiramente, se superar seus medos e agir apesar deles, sua vida vai mudar. Não da noite para o dia, mas de maneira consistente e sustentável. Agora é sua vez. O que você vai fazer com essa informação? Vai continuar na mesma roda, esperando que algo mude magicamente? Ou vai tomar ação, começar a se educar, construir seus ativos e caminhar para a sua liberdade financeira? A decisão é sua. Mas lembre-se, o conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A transformação real ocorre quando você aplica o que aprende. Se este conteúdo te serviu, se algo ressoou em você, deixe um comentário compartilhando qual desses 3 segredos te impactou mais e por quê. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que te ajude a despertar sua inteligência financeira e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Juntos, estamos construindo uma comunidade de pessoas que escolhem a abundância sobre a escassez, o conhecimento sobre o medo e a liberdade sobre a conformidade. Nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, seu futuro financeiro não se constrói com sorte, se constrói com decisões inteligentes.